Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma programação acadêmica da 14ª semana Rede Pedagógica. Eu estou vendo aqui um montão de gente entrando, por exemplo, Eliana Ponto Cardoso, Farias Zanella, Yara Matos 014. Sejam muito bem-vindas. Esta é uma formação gratuita que já está em sua 14ª edição, a Semana Rede Pedagógica. As inscrições são gratuitas em www.redepedagogica.com.br. Nesse site tem muita coisa bacana. Você pode se inscrever para participar dos sorteios. E eu mostrei aqui, alguns livros que serão sorteados aqui no encerramento deste evento. Livros de Pedro Bandeira autografados. Gente, eu já fui professor de literatura em escola pública e já trabalhei com esses livros do Pedro Bandeira. As crianças, adolescentes na verdade, quem usa mais esses livros são adolescentes, pré-adolescentes, mas mais adolescentes. Eles adoram esse material, essas histórias, tá? E o Pedro Bandeira, que criou esses livros, que inventou aqui os caras que quase todo mundo conhece, Essa equipe aqui, cada um com seu perfil, vai estar aqui com a gente na sexta-feira falando de liderança, literatura e educação. Vai ser bacana demais. E hoje nós estamos aqui com Lino de Macedo, com o minicurso Liderança e Educação. E eu já vou introduzir aqui o professor Lino, que é muito querido aqui na Rede Pedagógica. Ele está sempre participando com a gente, é livre docente em psicologia pela Universidade de São Paulo, uma das grandes referências em Jean Piaget. Não encontrei aqui a solicitação do professor Lino, vou aguardar então que ele mande a solicitação ou que faça um comentário. Estou vendo um montão de comentários chegando aqui. Gente, olha só, lá no site da Rede Pedagógica, que é www.redepedagogica.com.br, tem também lá, gente, nós colocamos lá um voucher. Todo mundo que já se inscreveu na 14ª Semana Rede Pedagógica pode resgatar o seu prêmio de R$150. Olha só, a Rede Pedagógica tem diversos cursos de psicomotricidade, neuroeducação, alfabetização, um montão de cursos que custam R$200 e tem certificado de 120 horas. Com esse voucher, você vai conseguir comprar esse curso, qualquer um curso só também, a sua escolha, por apenas R$50. Vi aqui o professor Lino passando, já o tomei aqui. Lino nessa live. E aproveitem que essa live está só começando. Clique no aviãozinho aqui à direita para convidar as suas amigas e os seus amigos para participarem. Ei, professor. E aí, Edivaldo, boa noite. Boa Edivaldo, noite, tudo sabe o que eu tranquilo? estava fazendo até agora? Não. Eu estava vendo um vídeo o segundo vídeo o vídeo que você põe, o meu vídeo lá, a primeira aula minha. Que Foi bom. legal. Você fez um bom trabalho de edição, gostei, viu? Muito obrigado. Mas é tão bom o conteúdo, professor, que fica muito fácil, gente? Trabalhar e editar. Muito bacana. Professor, e que tema importante esse hoje, o tema da liderança. Até quero falar com o pessoal, gente, que o professor Lino, ele teve a ousadia de perguntar para a inteligência artificial quais são as conexões entre educação e liderança. Lino, qual foi a resposta que você obteve nesse questionamento à inteligência artificial? Você sabe, Edivaldo, eu perguntei para o Google Bard, para o Chat GPT e para o Bing, mas o que eu mais gostei foi a resposta do Google Bard. E você sabe que Bard, você sabe o que quer dizer Bard?
o Bardi, não sei como é que pronuncia, bardo, tem a ver com a literatura de Shakespeare. O bardo é aquele que no século XVIII, XVII anunciava as boas novas. Então, essa que é a ideia do Google Bard. Então, olha, você viu que para a inteligência artificial, liderança e educação são as duas habilidades mais importantes que a gente pode ter. E falou assim, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Né? E ele falou que liderança é a capacidade de influenciar e motivar as pessoas em função de um objetivo comum. Né? E, de fato, né, dar sentido para a vida, criar objetivos para a vida, nas diferentes fases da vida, né? É muito precioso, né, Edivaldo? Por exemplo, veja o meu caso. Eu agora sou um senhor de quase 80 anos, aposentado. O que é melhor fazer? Né? O que eu vou escolher como objetivo de vida? Né? Quem que eu quero ser agora? Quem que eu posso ser agora? Né? Como é que eu não fixo num passado e me abro para um futuro que está aberto para muitas possibilidades e muitos desfechos? E é interessante isso. Em cada fase da vida, você tem desafios, propósitos e tal. E a autoliderança, o professor falou ontem sobre isso. Eu gostei do comentário dele, achei muito precioso ele falar da iniciativa e da quer dizer, como ser um líder de si mesmo, porque a liderança está muito associada a liderar o outro. Né? Até tem gente que confunde liderança com comando, até a Érica comentou um pouco sobre isso. Né? Como é que você é um bom líder de si mesmo, nas diferentes fases da sua vida, nas diferentes perspectivas da sua vida, né? Então, como é que você influencia, como é que você motiva para um objetivo comum? E a educação é como é que você adquire conhecimentos e habilidades. Né? Eu gostei eu achei que... E como é que você combina as duas coisas? O Bard, ele propôs assim, como é que você combina as duas coisas? Ele falou que tem muitos tipos de lideranças, mas que o que é comum a qualquer líder, ele é inspirador. Né? Você, por exemplo, é um líder, Edivaldo, se você me permite. Você tem indicadores de liderança, eu acho. Você, por exemplo, é inspirador, é inspirado e inspirador. Né? Obrigado, professor. A rede pedagógica tem como objetivo motivar, congregar profissionais da educação no Brasil de uma forma acessível, de uma forma disponível, portanto, generosa, motivar os professores e criar condições para os professores fazerem a sua formação continuada, escolherem cursos que aprimoram os seus conhecimentos. Não é? Você é bom comunicador? Né? Essa é outra qualidade do comunicador, porque, de fato, um líder pode ter ótimas ideias, ótimos pensamentos, ótimas intenções, mas se ele não sabe comunicar, se ele não sabe mobilizar as pessoas, se ele não tem a prosódia, né? Se ele não tem, não sabe comunicar mesmo no melhor dos sentidos, comunicar com imagens, com palavras, com gestos, as melhores ideias, muitas ótimas ideias ficam no papel ou não encontram o desfecho que elas podem ter, simplesmente porque faltou comunicação. Então, inspiração, motivação e comunicação, né? Como você comunica de uma forma
concisa, clara. Eu, por exemplo, Edivaldo, às vezes eu me acho um pouco prolixo demais, às vezes eu acho que eu falo muito, e eu tenho hora que eu nem sempre acho que eu dou conta de, apesar de que a função do professor é tentar comunicar, explicar, né, e passar ideias, né? E, e, e outra coisa que eu achei muito bacana que o Bard lembrou, né, é, o, veja você, a escola, olha que bênção, né, que dádiva, né? A escola é um berço de lideranças, né? É, crianças desde cedo já se revelam líderes e a escola que sabem estimular a emergência de lideranças, liderança intelectual, liderança social, liderança religiosa, liderança cultural, liderança nos esportes, né? Porque você pode, tem vários, o líder pode ser líder em vários assuntos, né? Então, muitos alunos que hoje são ótimos advogados, políticos reconhecidos, economistas de valor, por exemplo, eu conheço alguns, os mais velhos, mas da minha época, que foram líderes estudantis, que lideraram, que conheceram, né, que foram despertados para as habilidades de liderança e puderam cultivá-las no contexto da escola. A escola é um berço de liderança. É muito interessante isso, porque, de fato, se fala pouco sobre liderança na escola, mas se pratica muito possibilidades de liderança. Há também, infelizmente, o inverso. Certos líderes são barrados nas suas possibilidades de liderança por preconceitos, por uma série de questões que, infelizmente, ainda estão presentes na escola, né, Edivaldo? Desculpa te interromper nesse ponto, Ora, mas esse ponto estava aqui na minha garganta aqui para te falar isso mesmo, né? Uma vez, professor, isso no doutorado na Universidade de Brasília. Eu conheci uma aluna que ela nunca falava nada na sala de aula. Nunca falava, nunca perguntava, não participava de nada. Aí eu falei, mas por que você não participa? Não se pronuncia, não se posiciona? Ela falou, olha, eu participava muito. Só que um dia um professor me chamou de burra. Aí, olha, desse dia em diante, eu parei de falar. Então, assim, a escola, às vezes, isso é muito interessante, faz a castração, né? faz. Né? Edivaldo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tive um irmão, infelizmente ele morreu ano passado, com 79 anos. Eu tive um irmão advogado que era um grande declamador de poesia, um grande orador. E muito respeitado. Já na escola ele já se começou como um grande orador e tal. E me chamaram, eu estava no primeiro ano do ginásio, hoje seria a quinta série. Me chamaram para eu declamar uma poesia. E aí alguém me deu um excelente conselho. Olha, você fala muito... Era no clube lá de uma cidadezinha pequenininha de 6.000 habitantes, onde eu passei os meus primeiros 17 anos de vida. E falaram assim para mim, olha, você tem que falar alto para as pessoas ouvirem, porque senão não dá certo. E eu cheguei lá e falei alto, gritei, feito um desesperado. Enfim, foi um fiasco. E eu tinha, olha você que interessante, naquela época minha, a gente tinha professor de latim. Ele era o professor Aldo, que espero que ele esteja em boa companhia. O professor Aldo acabou comigo na primeira aula. Ele acabou comigo, mas me desqualificou, disse que eu... Enfim, e eu fiquei mudo. Eu só voltei a falar em público, assim, quando eu me tornei professor, porque aí se é o professor obrigado a falar. Depois eu recuperei Se bem que ainda hoje eu sou criticado por falar muito alto, porque às vezes a gente usa a altura como forma de chamar atenção, no esforço da gente de se fazer claro, né, comunicar.
Mas, enfim, o fato é que eu fiquei muitos anos calado, porque a bronca que o professor me deu, e eu concordei com ela, infelizmente ele tinha razão. Eu fui um fracasso na declamação da poesia. Mas tem que saber falar, né, professor? Muito importante. Ontem, É. o Oscar Motomura falou que ele participou, né, de um congresso, de um seminário, de um evento na Unesco, no Japão, e que lá ele propôs uma discussão sobre duas coisas, né? Deseducação e desaprendizagem. Então, a É escola, verdade. não é mesmo? É, Precisa tomar cuidado para não estar fazendo o contrário é daquilo verdade. que ela deveria fazer, não é mesmo, professor? E nesse sentido, a escola, muitas vezes, né, os colegas, os professores, o contexto escolar, muitas vezes, ele é deseducativo. Infelizmente, é verdade isso. Não é? Às vezes, a gente na emoção, enfim, você impulsivamente fala coisas que não têm valor de aprendizagem nem de educação. Por isso que um líder, por exemplo, espera-se que um líder seja cauteloso, que ele medite sobre o que é mais apropriado falar, que ele não se coloque nessas situações deseducativas, né? Um líder, ele impressiona pela coordenação, pela gestão dessas habilidades. E nós estamos falando, no caso aqui, de inteligência socioemocional, né? Verdade, De, professor. de Professor, pensar nas consequências da ação, né? é verdade. Professor, uma outra experiência que eu tive no ambiente acadêmico foi a seguinte. Eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. Sim. E havia uma preocupação muito grande com relação ao mercado. Como é que nós vamos relacionar aqui o universo acadêmico com o universo do mercado? Nós não podemos simplesmente nos tornar um consectário do mercado. Não podemos ser uma variável do mercado. Mas também não podemos nos cindir, nos afastar Perfeito. e ignorar o mercado. Então, qual é a forma correta de interação entre o mercado e a universidade? Isso é interessante porque eu mesmo me causou muito estranhamento o fato de que no mercado, nas empresas, nas organizações públicas e privadas, o tema liderança hoje é um dos mais importantes, um dos É mais verdade. debatidos, não é mesmo, professor? É assim. É o que mais vem de livro, né? É um tema realmente candente. Mas na escola, não. Na escola, ninguém, né? Pouca gente toca nesse assunto. É um tema, é muito interessante isso. É como se a escola forma líderes, né? E eu quero voltar à conversa do professor de ontem, né? Quer dizer, e qual que é o problema? Você pode não liderar pessoas, mas você tem que ser um líder da sua vida, fazer boas escolhas, ter bons projetos, corrigir erros, ter motivação para perseverar naquilo que você acha que vale a pena, ser lúdico nas vezes em que as coisas não saem como você gostaria, né? É interessante o termo. Eu mesmo confesso, eu falo mais do termo, eu tenho falado mais do termo, refletido mais sobre gestão do que liderança. E é interessante. Eu até gostaria de ouvir professores ou especialistas por que liderança na escola, né, é um termo tão pouco falado quando, né, é sabido aquilo que eu falei, né? É na escola que pouco a pouco vão sendo desabrochados os futuros líderes da nação, da sociedade. Os melhores líderes. Eu até faço essa pergunta para você. Eu diria que é na escola que as lideranças são despertadas, até mais do que nas empresas. Porque as empresas, elas querem pessoas que expressem lideranças. Mas a escola permite a gestação
daquilo que a gente entende por liderança, dos atributos de um líder. Né? É na escola que você tem... A escola é uma escola de lideranças. Né? É verdade. E, por outro lado, é um tema pouco reconhecido. É muito interessante essa... Por isso que eu acho que é bacana os colegas que participam da rede pedagógica pensarem sobre isso. Né? Por exemplo, você vê, criancinha pequena, já na escola, na educação infantil, você já vê emergindo lideranças no sentido social. É Pessoas verdade. que são bons líderes de si mesmo, que se cuidam, que, né? Na educação, na fundamental, nos anos iniciais da fundamental, aparecem, você tem agrupamentos, no recreio, você já vê no esporte, nas atividades sociais da escola, nas festas, você vê emergência de líderes. Né? E, no entanto, se reconhece pouco, né? esse criadouro. Né? A escola é um criadouro de líderes, de futuras lideranças, e lideranças presentes também, porque eles, né? Ela é um criadouro de lideranças. É muito bacana isso. É verdade. E a gente, assim, né, com todo respeito aos diretores, quando nós fomos buscar uma figura que representasse a liderança no campo da educação, nós trouxemos os professores. Porque os professores inspiram aquela referência em Claro, sem sala de aula, não é dúvida. mesmo? Não é mesmo, Eles professor Lino? inspiram, eles motivam. Né? E eu estava falando para a Érica, né? A motivação é um ingrediente muito importante, porque você tem que ter motivação para começar, para formular uma ideia, para pensar a ideia. Você tem que ter motivação para continuar, para o desenrolar, e tem que ter motivação para terminar, para concluir e para partir para outra. Né? Que o projeto ele é uma caminhada que tem um ciclo, um começo, um meio e fim, e você tem que ter motivação nesses 3 momentos, né? Nessa dialética, vamos dizer assim, de uma realização. Né? E o líder, e o processo de comunicação, né? De troca, de correção de rumos, ele é dinâmico, e ele se atualiza e deve ser atualizado no começo, no meio e no fim. É verdade, professor. E ontem também o Oscar Motomura falou uma coisa muito interessante a respeito, não é, da polarização entre esquerda e direita. Ele diz, não, vejo virtudes na direita e vejo virtudes também na esquerda. Isso é algo bem interessante pelo seguinte, professor, eu acho que hoje há uma certa unanimidade de que nós vivemos uma crise política, não só no Brasil, como também no cenário internacional. Uma crise política muito forte, não é? Sim, E sim. veja, talvez isso tenha a ver com essa omissão do tema liderança nas escolas. Porque a Pode ser. política, né? A política depende da formação de boas lideranças. Uma vez eu li um texto, professor Lino, dizendo o seguinte: a Alemanha teve no século XIX um grande líder, Otto von Bismarck, um dos criadores do direito social, legislação trabalhista, previdência. Só que depois dele ficou um grande vácuo. Na Alemanha não surgiram líderes, até que surgiu Hitler. Não é? Décadas depois surgiu, nesse vácuo todo, surgiu a figura do Hitler. Então, assim, a escola precisa se conscientizar do seu papel, do seu compromisso em promover uma cultura de liderança, não é mesmo? Sem dúvida. Por exemplo, hoje se fala muito, com toda a razão, do desenvolvimento do pensamento crítico. Né? Os alunos precisam aprender a ter um pensamento crítico. Crítico no sentido de criterioso, que pondera o positivo e o negativo, que pondera a regulação, os limites, o que vale a pena, o quanto vale a pena, o como vale a pena, a qualidade. Ou seja, ter um pensamento crítico, analítico, etc. O líder
tem um pensamento crítico. Porque se ele... O contexto de discussão, igual você está falando de esquerda e de direita, né? Esquerda e direita, você pode ver, você tem leituras, né? Que podem ser positivas e negativas em todas as posições, né? Eu estava falando para a Érica, por exemplo, né? Um dos estilos de liderança é o oportunista. Tem situação em que ser oportunista é precioso. Em outras situações, o oportunismo não é a melhor forma de liderar, porque ele é pretensioso, ele é arrogante, ele tira fora a pessoa, ele é excludente, ele é malicioso. Mas há situações em que... Então, como é que é na escola que você aprende a discutir uma ideia apaixonadamente e, ao mesmo tempo, saber abrir mão. Tem um autor que eu gosto muito e tenho lido muito aí por um contexto de trabalho meu, que é o Erik Erikson. Ele tem um livro, infelizmente não traduzido para o Brasil, para o português, chamado Toys and Reasons, em que ele mostra, em que ele analisa no livro. Eu estudo atualmente o Erikson porque ele é muito valorizado porque ele tem uma psicologia, ele fala das fases de vida e das tensões que a gente vive em cada fase da vida. E nesse livro, Brinquedos e Razões, ele fala da política como um jogo. E de fato, na escola, não é? A discussão, né? Em qualquer... É um jogo, né? É um jogo de se colocar, de rever, de criticar, né? Na escola, você aprende a ser lúdico e lúcido. E o líder tem que ser lúdico, porque senão ele não aguenta, e tem que ser lúcido. E aquilo que você falou do Hitler, né, é muito interessante, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de me lembrar, né, de lembrar para mim mesmo que a aprendizagem, liderança e todas essas coisas que têm valor magnífico de vida podem ser por bem ou pode ser por mal, né? Você tem lideranças negativas. Você tem né? A escola do crime, ela é muito sofisticada. Aprender a fazer o mal, a matar, a roubar, a corromper, a mentir, a subornar, a maltratar o outro, a abusar, é sofisticado como aprendizagem. Só que a pergunta que vem é, vale a pena? Vale a pena aprender isso? E você tem lideranças negativas. E é muito interessante você observar, reconhecer e até conviver no sentido de combater, porque matar, fingir que isso não existe, não sei se isso são boas soluções, né? Por isso que, como é que você, voltando até o que a gente estava conversando com a Érica, né? Como é que o líder o líder precisa aprender a fazer boas escolhas, né? A liderar causas para si e para os outros, né? Que valham a pena, que melhoram o mundo, que enobrece, que melhora as coisas, né? E a escola é um bom lugar para desenvolver. É uma boa fábrica onde essas coisas podem ser experimentadas. Lideranças negativas podem ser corrigidas, abrandadas, reeducadas, recambiadas, se eu posso dizer assim, para uma direção, quem sabe, melhor, né? Podem ser refletidas, criticadas.
às vezes, na vida lá fora é mais caro, mais difícil. É verdade. Gente, e o Lino falou, né, que eu tenho aspectos de liderança, mas, na verdade, o professor Lino é que expressa muito bem esses atributos de liderança em um campo muito difícil, né? Um campo bem complicado, que é o campo acadêmico, o desenvolvimento infantil. O professor Lino chegou ao ápice, porque é um grande ser humano que soube liderar a si mesmo, nós vemos isso, nem precisa de falar, e também soube construir um edifício de formação. Ele treinou, ele orientou muitas pessoas, muitos doutores, e está aqui hoje com a gente. Eu acho que nem todo mundo sabe, né, do nível do professor Lino. É um nível muito alto. E aproveitando até esse seu nível, viu, professor Lino? Aproveitando, olha só, gente, o tema liderança. Se nós formos aqui buscar no pensamento de Piaget, em que o professor Lino é o maior especialista do Brasil, não estou aqui nem falando aqui, nada de falso, é uma verdade que é reconhecida na academia. Nós vamos ver o seguinte, o desenvolvimento infantil, não é? Que na verdade nós podemos pensar com o autor que ele citou, que é o David Rook, que é um desenvolvimento que não para quando a criança se torna adulta, não é? O Erickson é isso. Esse desenvolvimento continua a vida toda. Não é mesmo? Então, a coisa é bem interessante. Desenvolver com vistas a quê? Com vistas à liderança. Não é? A liderança de si, não é mesmo, professor? Dos projetos de vida e todo mundo sendo líder. Então, fala um pouquinho para a gente das conexões entre Jean Piaget, liderança, educação e David Rook. Vamos começar hoje e vamos terminar amanhã, porque eu sei que o assunto é longo, professor. Tá bom. Então, beleza. Maravilha. Eu gostei muito daquilo que o David Rook, né? Os colegas vão ver um vídeo em que eu tento resumir alguns aspectos da pesquisa que o David Rook fez e com a sua equipe de pesquisadores, né? Ele criou uma estratégia de pesquisa em que a pessoa tinha que completar frases. Então, ele dizia assim, um bom líder é. E fez isso, produziu milhares de textos sobre isso, pesquisando, interrogando as pessoas. E aí ele descobriu padrões que ele chamou de lógicas de ação, né? E lógica de ação é um termo da teoria de Piaget. O Piaget diz o seguinte, né? As ações humanas têm uma lógica, ou seja, ela tem uma estrutura, porque ela coordena, ela reúne, ela integra, ela diferencia diferentes aspectos em favor de um objetivo, né? Porque a ação ela é sempre voltada para uma relação de meios e fins. A ação tem um propósito, né? Ela tem um destino, né? Quem age em direção age querendo ou desejando tal coisa. Então, como coordenar, considerar os diferentes aspectos que estruturam um conjunto de ações, né, em favor de algo que se deseja. Então, a lógica da ação é um padrão de comportamento, né, de pensamento, um padrão de sentimentos e etc. E ele, colhendo, né, as milhares e milhares de respostas, ele encontrou 7 padrões, lógicas de ação. E o que eu achei interessante que ele abstraiu esses padrões à la Piaget, vamos dizer assim. Porque o que o Piaget buscava, né? Ele trabalhava com níveis ou fases sucessivas de desenvolvimento, entendendo por isso que a fase 1, a mais simples, ela já tem elementos interessantes.
né? Por exemplo, Edivaldo, vamos pensar numa criancinha de 3 anos, 2 anos. Ela vê o pai escrevendo, ou a mãe escrevendo, ela também escreve. Só que a escrita dela é fazer bolinhas ou rabisquinhos no papel. Mas, de fato, né? Aliás, o que é a letra se não uma combinação de bolinhas com pauzinhos que você vai juntando e formando, né, com diferentes configurações, formando letras diferentes que formam palavras, etc. Só que, enfim, ela acha que está escrevendo. E, de fato, essa imitação simples, ela tem uma preciosidade não só no que ela imita, que eu estou escrevendo, fazendo bolinhas, mas que tem a ver também com o objetivo, que é tornar-se um escritor, uma pessoa que escreve, né? Então, ou seja, desde a fase mais simples, a fase assim já tem aspectos positivos. Então, ele mostra que então, e como é que você vai progressivamente, sucessivamente melhorando? O Piaget tem um termo, em francês se diz majorante. Majorante, équilibration majorante, que é equilibração. Em português não existe a palavra majorante. Major é para melhor. Melhorante seria. Quer dizer, como é que você se transforma para melhor num sistema? E o David Hooke, ele propõe, ainda que numa porcentagem mínima, né, um último padrão de liderança que ele chama de o alquimista, né? E eu achei muito interessante porque ele usa metáforas que sinalizam, né, analogicamente a qualidade mais preciosa daquele padrão, né? E ele elegeu o Nelson Mandela como o exemplo, para ele, mais ilustrativo de um líder que tem a musculatura, vamos dizer assim, de um alquimista, né? Que transforma metais não nobres em ouro, né? Como os alquimistas faziam na Idade Média. Então, isso é bem piagetiano, quer dizer, ele entendeu o modo de entrevistar, buscando padrões ou lógicas de ação relativamente a uma questão, a uma situação, um problema. No caso dele, era a liderança. E como não é, esses padrões vão se transformando, vão se complexificando, vão se otimizando, não é? Até alcançar um nível que, naquele limite, foi o melhor possível observado, né? E por que isso tem a ver com escola, né? Eu diria, Edivaldo, que na escola, muitas vezes, o nosso olhar é para o negativo. É para o que não sabe, para o que está errado, né? A escola ainda é muito meritocrática, né? Ela é muito cognitivista nesse mau sentido do termo. Ela muitas vezes compara para mostrar a insuficiência do outro, não para mostrar que né? Qualquer aluno, por mais elementar que ainda seja a possibilidade dele de aproveitar ou conviver na escola, tem coisas positivas. Não é fazer um pensamento mágico, não é nesse sentido. Quer dizer, às vezes eu acho que nós não sabemos, não é, olhar, direcionar, redirecionar, regular aquilo que pode ser melhorado, aquilo que tem no germe algo que tem um futuro auspicioso, né? Eu acho que muitas vezes a escola ainda ela mesmo não querendo, ela exclui. Ela mesmo querendo ser para todos, ela tem, muitas vezes nós professores temos um olhar segregacionista, um olhar classista no mau sentido do termo,
um olhar preconceituoso. Então, e o Piaget sempre teve um... Olha que loucura do Piaget, né? Olha a loucura do Piaget. Ele pretendeu ver na criança a mais novinha, a criança de um mês de vida. Ela pretendeu ver coisas que, num futuro historicamente favorável, construído, seriam qualificações, por exemplo, de um cientista, de um pesquisador. Por exemplo, a antecipação, né? Uma coisa é a inferência, é a antecipação, é a dedução, é o ser, então, do pesquisador, do cientista, de um grande estudioso. Outra coisa é o ser, então, de uma criança de 8 meses. A criança de 8 meses, ela vê a mãe pondo roupa bonita, pegando a bolsa, pegando o óculos, de batom na boca. Ela fala, essa mulher vai embora, vai me largar. Ela antecipa, pautada na experienciazinha dela, de que toda vez que aquela mãe põe essa roupa, fica desse jeito, ela dá no pé e vai deixá-la. E ela chora, a mãe está lá e ela já chora. Ou seja, isso é uma marca de inteligência. É uma reclamação da criança, mas, ao mesmo tempo, um sinal de inteligência, porque se minha mãe está desse jeito, então ela vai embora. Não quer dizer que esteja dizendo que a inferência lógica, dedutiva ou a inferência empírica do pesquisador é a mesma da criancinha. Não se trata de reduzir, mas os germens deste que será já estão lá. E o David Hume fez a sua pesquisa e propôs os seus perfis de liderança, se eu posso dizer assim, inspirado nesse jeito de organizar formas de conhecimento. É muito bacana. Eu gostei de ter aprendido isso. Muito legal. Pessoal, olha só, quem quiser fazer perguntas para o professor Lino de Macedo, pode clicar aqui nessa interrogação no canto inferior direito da sua tela e registrar a sua pergunta. A Nath perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, aqui no Instagram e também no YouTube, essa aula, viu, Nath? Pessoal, então, quem quiser fazer perguntas, já estamos aqui chegando ao final, só clicar ali embaixo na interrogaçãozinha e registrar a sua pergunta. Este é um minicurso Liderança e Educação na 14ª semana Rede Pedagógica. E nós amanhã vamos ter um segundo tempo aqui com o professor Lino. Vamos ter até a possibilidade de degustar um pouco o material que já está disponível. Tem um texto, nós não podemos disponibilizar o texto, o livro inteiro, mas tem alguns capítulos fundamentais na plataforma que você que já está matriculado pode baixar, pode ler, pode estudar e também assistir às 2 videoaulas que o professor preparou para o encontro de hoje. Amanhã são mais 2. Olha que riqueza de conteúdo, pessoal. Então, até amanhã haverá tempo para vocês estudarem, né? Fazerem uma reflexão e amanhã voltarem para a gente se aprofundar ainda mais. Olha só, a Neiva está falando, excelente live, o pessoal está elogiando bastante aqui. Então, se alguém quiser fazer a pergunta, coloque aqui na interrogação. Professor, então é interessante essa questão, né? Que a escola é um espaço em que se busca o desenvolvimento completo da pessoa, da criança, não é mesmo? Exatamente. A escola, né? A escola, até hoje se fala muito em educação integral, né? A escola, ela é integral, ela é integrada, ela busca a integração e ela, espera-se, pratica a integridade, né? A escola, por isso que, na nossa cultura, né, Edivaldo, escola e família são as 2 instituições basilares. É claro, tem a igreja para aquelas pessoas que têm práticas espirituais, tem a sociedade como um todo, tem a mídia. Claro que a gente tem outras fontes preciosas, tem a cidade, né? A vida na cidade, a vizinhança,
né? Mas, se a gente tivesse que destacar duas fontes preciosas, sobretudo para as crianças, né, de formação, de um presente que tem valor de formação, de aprimoramento, de convivência e tal, é a escola e a família. Na multiplicidade das suas possibilidades de constituição. Isso que é o mais bacana, né? Porque você pode ter famílias com diferentes constituições e que podem ser igualmente formativas, integrativas e valiosas para as crianças. E escolas também. Você tem escolas, né, em diferentes lugares. O Brasil é muito diversificado, muito amplo, né? E a escola, né, eu ousaria dizer que é onde as crianças passam, quem sabe, a melhor hora do seu dia. Então, por isso que a escola precisa ser um criadouro de ideias. Ela e é bom que seja, e precisa continuar sendo um criadouro de lideranças, nesse sentido de pessoas que buscam, trabalham, né, no melhor para si mesmo, para os outros e para as coisas do mundo, né? Nós estamos precisando disso, né? Enfim, não sei porquê, mas eu acho que não é o caso. Acho que que hora que a gente termina? Só para eu... Em 7 minutos, professor, nossa programação é Então, terminar. não sei por que, o Edivaldo, me deu vontade de voltar àquele tema que você falou da democracia. De fato, eu acho que a cultura digital, ela perturbou, no bom e no mau sentido, e nos diferentes sentidos, aquilo que a gente entendia por democracia, né? Porque, aliás, ela mudou muitas coisas, né? No âmbito da escola, por exemplo, e no caso das democracias, né? Você vê, hoje, a mídia, há uma vida em paralelo possibilitada pelos meios de comunicação, pelas tecnologias de troca de mensagens, vídeos, etc., etc., que tornam difícil certas práticas ou favorecem certas práticas, algumas positivas, outras negativas. A verdade é que eu acho que a gente não sabe ainda muito bem como favorecer o espírito democrático num contexto em que esses controles que antes a gente tinha politicamente foram alterados pela tecnologia digital. Né? Por exemplo, fake news sempre existiram, né? O boato, a mentira, você fala uma coisa, o outro diz outra coisa, a gente sempre teve esses problemas. Mas, hoje, você tem recursos de montagem, de deformação, de divulgação, de quantificação, de desqualificação inimagináveis tempos atrás. E a gente não sabe muito bem como lidar com isso, porque não adianta você ficar bravo, xingar ou querer impedir, porque a cultura digital ela apareceu no século XX, os seus começos são do século XX, Segunda Guerra Mundial, a rádio, comunicação à distância, mas ela está no aspecto mais forte das suas inovações, etc.
E nós não sabemos, na verdade, nós estamos meio que perdidos. E, e isso vale também para as autocracias, né? As ditaduras estão muito... Hoje é fácil para uma pessoa denunciar, por exemplo, abusos, ofensas, né? A gente vê no noticiário, né? Então, não é a democracia, os sistemas políticos, as lideranças as lideranças que proporcionam, constroem uma boa democracia, uma autocracia, uma ditadura, etc. Essas lideranças estão muito sob cheque, estão muito podem ser divulgadas, criticadas, mal faladas, bem faladas, e etc. E de novo, né, é função da escola, né, trazer isto como discussão, como conhecimento e como sabedoria, né? O que é melhor, né? A tecnologia, ela é muito poderosa na produção, a tecnologia digital na produção de dados e de informação. Você sabe disso muito bem. Mas conhecimento e sabedoria ainda são o lugar melhor para eles na nossa cultura, é a escola, é a filosofia, são o ambiente acadêmico, são a igreja, são ambientes, é a arte, a literatura, são lugares, ambientes sofisticados em que você pode, né, com calma, aprofundar, discutir, rever, melhorar, conhecer no sentido profundo do termo. E eu estou chamando de sabedoria, escolher uma ética, né, algo que seja melhor, né, para cada um de nós, para todos nós, para o mundo, enfim. Então, são tempos que exigem lideranças. É verdade, viu, gente? Ontem, né, o Oscar Motomura disse que liderança é iniciativa, iniciativa, iniciativa. E se nós formos fazer um movimento para a chave do David Rock, que o professor Lino trouxe hoje, ele talvez diga, olha, liderança é sabedoria, sabedoria, sabedoria. Wisdom. Porque basicamente é isso, né? A escola hoje está muito apegada ao conhecimento, mas tem também essa variável, né? Esse compromisso da escola com o desenvolvimento da sabedoria. Isso. Tem uma pergunta aqui, professor, da Fernanda.monteiro.792197. Ela está te perguntando, professor Lino, como um educador pode ser um facilitador na formação de líderes? Então, é uma ótima pergunta, uma ótima questão. Eu acho o seguinte, veja, o professor na sala de aula, ele pode possibilitar, abrir oportunidades para que os alunos expressem, apresentem, aperfeiçoam aquilo que melhor eles sabem fazer, que eles mais gostam de fazer, ou então aquilo que eles têm dificuldade e que gostariam de melhorar, né? Então, por exemplo, como reconhecer e facilitar mesmo a emergência daquele aluno que lidera uma discussão, que é bom para fazer contas, que é social, que é um bom organizador de festas, então como aperfeiçoar essas tendências, vamos dizer assim, sobre diferentes ângulos que os alunos têm, e como, na verdade, também combinar essas, né? Colocar, por exemplo, um aluno que é líder num assunto com um aluno que tem, talvez, dificuldade nesse ponto, para um aprender com o outro. Então, o professor pode fazer observando, ele pode, né,
se ele for atento e souber observar, distinguir esses ramos de liderança sob diferentes aspectos, né? Por exemplo, professora, eu gosto do que eu estou fazendo aqui. Eu gosto de dar palestra, de conversar e tal. Mas eu não sou bom organizador de evento, por exemplo. Eu não tenho... Eu me atrapalho, eu esqueço, enfim. Eu não sou... Não é... E também nunca quis... Eu sempre quis... assim, se eu sou convidado, eu me sinto disponível para pensar sobre o assunto, eu vou com gosto e faço isso com muito prazer. Mas, enfim, onde eu quero chegar é como observar as facilidades dos alunos e promover, né? Educar mesmo no melhor do sentido, corrigir, dar oportunidades, e, por outro lado, permitir que ele experimente com os colegas que têm mais, para que ele possa, quem sabe, descobrir, né? Descobrir talentos que ele imaginava não ter, ou então saber que ele pode conviver, né? Por exemplo, eu me beneficio dos eventos do Edivaldo e posso estar com vocês dessa forma, porque se fosse por mim, não sei se eu saberia fazer isso, né? Então, é interessante esse combinatório, né? Esse colorido das possibilidades de você liderar as diferentes facetas da vida, né? Os diferentes aspectos da vida. E a escola, eu insisto nisso, é um ótimo lugar para que essas coisas possam serem gestadas, serem desenvolvidas e serem, portanto, então, preparadas para a vida lá fora. Muito bem. Tem mais uma última pergunta aqui, professor Lino, que é da Jéssica 44, __ Santos. Sim. Quais as possibilidades de acalmar uma criança especial muito agressiva? Isso é uma coisa muito interessante, professor, porque uma interpretação minimalista do que seja liderança vai levar à proscrição, vai levar à discriminação, à exclusão das pessoas atípicas, não é mesmo? É sim. Então, como você responde isso, professor? Isso, boa pergunta também, né? É uma boa pergunta. Inclusive, eu até gostaria, se você quisesse, você ou a Érica, da gente voltar a esse assunto a semana que vem. Né? É outra história, né? Nós, as crianças, também fazem o melhor que podem nessas situações. Então, o impedir, o proibir, ou então o violentar, o punir comportamentos que são considerados não esperados ou não... Né? Na verdade, né, o que a professora falou, os autores de liderança chamam de desafios adaptativos. Ou seja, antes, né, você tinha... Bom, se eu tiver muito ruim no tempo aí, você me controla, tá? Porque antes é o seguinte, antes é o seguinte, né, veja, na escola do século XX, você tinha, simplificando, duas escolas. As escolas daqueles que seriam, mesmo escolas públicas, hein? Os futuros médicos, advogados, doutores, etc. Você tinha a escola das crianças com dificuldades, a escola dos pobres, a escola das crianças com deficiências, as escolas dos excluídos do sistema. Hoje, a escola é para todos. Um outro ponto, não sei se eu vou saber comunicar da forma mais elegante, né? Os velhos demoram para morrer e as crianças não morrem mais. Maravilha. Quem é contra isso, né?
graças aos progressos da medicina, aos exames, às vacinas, aos antibióticos, a todo o progresso da tecnologia na área da saúde, a mortalidade infantil, a não ser em alguns países muito pobres, que estão sofrendo muito, a mortalidade infantil praticamente foi zerada, ela é mínima. Poucas dezenas de anos atrás, metade das crianças morriam até os 7 anos. Hoje, felizmente, quem não fica feliz com isso, com essa notícia? Por outro lado, né, as crianças que não morrem, muitas sobrevivem com questões, com limitações, com uma série de questões para os quais nós, adultos, nós profissionais, nós professores, nós pais, nós médicos, nós educadores, não sabemos como lidar. Então, a dificuldade não é da criança, a dificuldade muitas vezes é nossa. O mesmo vale para os velhos. Os velhos não demoram para morrer, mas muitos velhos têm comorbidades, têm uma série de questões e nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer com esses velhos que não morrem. Então, é muito interessante isso como pensamento. Veja, eu não estou julgando as pessoas, né? É muito difícil a gente gerir essas coisas. Então, o que eu quero dizer, voltando para a questão da professora, né? da colega? Então, o que a criança está querendo dizer quando ela grita, quando ela bate, quando ela apresenta esses desafios adaptativos? Porque a convivência em sala de aula, no sentido tradicional, ela é muito inadequada para uma criança que precisa de liberdade, que ainda não desenvolveu, por exemplo, que tem, por exemplo, sensibilidades com cor, com forma, com sons, com sociabilidade. Então, a estrutura da escola ainda não se adaptou, não se ajustou para receber crianças que precisam, que em certas condições, tem muitas coisas para oferecer para elas e para o mundo, né? Então, eu acho que é um desafio adaptativo para nós. E haja liderança do professor, da família, do gestor, para estudar o problema, verificar como melhor encaminhar, respeitar a criança, né? Porque as crianças se defendem, gente. É uma discussão longa, mas a criança, muitas vezes, ela morde, ela bate, ela grita, ela cospe, ela fica doente, ela não dorme, como forma de defesa. Os adultos, muitas vezes, estão fazendo o melhor que podem, mas nós temos muitos desafios adaptativos. E é preciso ser líder, é preciso liderar a situação para você poder estar atento a ela, interpretar interpretar as diferentes possibilidades e agir de uma forma que seja educativa, humana, respeitosa, né? Que promova o desenvolvimento. E isso é fácil falar teoricamente. Na prática, isso é tudo muito difícil. É isso que eu dou conta de falar agora para a colega. Muito bem, né? Sabendo também, né, pessoal, como o professor já até indicou aqui, que em muitas situações é preciso que a escola, que o Estado, que as famílias, que todos proporcionem à criança condições para que ela possa se desenvolver. Às vezes o professor não dá conta de resolver, de equacionar sozinho. Professor, foi maravilhoso aqui estar com você, maravilhosa essa live, todo mundo está aqui falando. Vamos fazer o nosso print, né? Vamos fazer aqui um print para vocês compartilharem nos stories para a posteridade, né? Professor Lino, gente, tem feito aqui apresentações acadêmicas épicas.
aqui na Rede Pedagógica. Obrigado. Eu tenho certeza que muita gente vai tirar bom proveito desse conteúdo. Eu vou, então, desativar os comentários por um instante. Vocês podem fazer print e depois compartilhar nos stories. Vai ser bem bacana. Se você gostou, você compartilha. Beleza. É isso aí, pessoal. Professor Lino, então amanhã a gente volta Ótimo. às 19 horas para continuarmos com esse Com muito mini prazer, curso Edilson. Liderança e Boa noite para Educação. vocês. Tudo de bom, hein? Obrigado. Muito obrigado, professor Lino. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço. Pessoal, então esse Lino de Macedo, doutor em psicologia, livre docente pela USP, uma pessoa que tem sido referência aqui nas Semanas Rede Pedagógica, tem muito conhecimento, tem muita sensibilidade. E olha a importância do autor que o professor Lino está discutindo. Além do Jean Piaget, discutindo aqui com a gente o autor David Rook. Né? Nós deixamos, pessoal, lá na plataforma, alguns capítulos de um livro que o professor Lino indicou para vocês acessarem, baixarem e utilizarem esse material da melhor forma possível. Simplificando aqui para quem chegou depois e para quem não viu o material ainda. Basicamente, com fundamento em Jean Piaget, o David Rook vai dizer, olha, para você ser líder, você precisa primeiro observar, perceber. Você percebe, observa. Segunda coisa, você interpreta o que você observou. Você observou, depois você interpreta. Vejam aqui, gente, nesses dois primeiros pontos, a importância da alfabetização e do letramento. Se você não perceber direito e não interpretar direito, o que vai acontecer? O terceiro ponto é a ação. A sua ação, isso que o professor Lino falou, de Jean Piaget, a teoria da lógica da ação é isso. A ação, na verdade, ela é governada pela sua interpretação das suas observações. Você observa, interpreta e age. Você, às vezes, vê muitas pessoas, né, agindo de forma errada. Mas por quê? Ou porque interpretaram mal uma observação boa, não é? Ou porque interpretaram bem uma observação ruim, ou porque interpretaram mal uma observação ruim. Então, pessoal, é preciso saber observar, é preciso saber interpretar e é preciso saber agir. Então, o líder, ele atua, não é? Primeiro, liderando a si mesmo, não é? Buscando aprender cada vez mais, observar. O que é muito difícil nesse mundo complexo, esse mundo digital, nós estamos vendo aí muitas pessoas equivocadas, né? Muitos, né, grupos de pessoas equivocadas porque não estão conseguindo observar adequadamente a realidade. Quando consegue observar, não consegue interpretar, né? E quando consegue interpretar, às vezes não consegue transformar a interpretação em ação. Então, ser líder é isso, é você governar-se a si mesmo e ensinar, nós que somos professores, que somos educadores, ensinar, não é? Ou ajudar as crianças, os nossos alunos, as nossas alunas, a aprenderem a se governar também e também a liderar, não é? No seu campo de ação. Todos são líderes, né? Todos são líderes. Uma coisa interessante, pessoal, o Sérgio Buarque de Holanda achou um texto antigo, lá de Portugal, em que um fidalgo dizia numa carta, olha, aqui no reino de Portugal todos somos fidalgos. Olha que interessante, todos somos nobres. É lógico que o sentido era outro, mas hoje, numa democracia, todos somos cidadãos. Todos somos cidadãos e aptos a exercer lideranças, cada um no seu quadrado, respeitando a diversidade, respeitando os outros, tá joia? Estamos chegando aqui ao final, daqui a pouco a Érica Radespiel vem para fazer algumas explicações, muitas perguntas aqui sobre registro de presença, não é? Dúvidas sobre o conteúdo, ela vai explicar direitinho para vocês e também os benefícios que vocês têm ao participar deste evento, que não são apenas os conteúdos.
você tem desconto para fazer curso, você participa de sorteio, tem muita coisa bacana, tá? Eu quero aqui, então, encerrar citando algumas pessoas que vão representar todas as demais que participaram e que vão participar deste momento acadêmico. Quero sugerir também, pessoal, que vocês façam comentários, tanto aqui no Instagram, como também no Facebook, onde essa live está rodando também, e também no YouTube. Façam comentários, perguntas, respondam aos comentários dos colegas. Vamos construir fóruns de discussão em torno dos conteúdos. Isso que é educação em rede. Todo mundo participando da construção do conhecimento. Vamos lá, então. Inscrições, a última coisa que eu vou falar aqui é isso. Olha, inscrições para a 14ª Semana Rede Pedagógica Liderança em www.redepedagogica.com.br. Amanhã temos mais Lino de Macedo e temos também Simone Lavorato, que vai trazer aqui mais psicologia aqui no curso Psicologia da Liderança. Vai ser bacana demais. Começamos às 19 horas. Olha, que aí a Tarcisa falou, perdi, entrei agora. Não perdeu nada, viu? Fica tudo gravado e você pode recuperar depois. E estes conteúdos ficam todos disponíveis na plataforma durante 30 dias para você acessar gratuitamente. Revisar. Gente, eu falei ontem que eu assisti 5 vezes ao vídeo do professor Oscar Motomura. Hoje assisti várias vezes também os vídeos do professor Lino de Macedo. Vale muito a pena você ficar assistindo mais de uma vez, anotar, para fixar melhor as ideias. Grande abraço, então, aqui também, olha, para Renilda. Abraço também para Desilva.21. Abraço também para Di Carvalho. Abraço também aqui para Priscila Farias Zanella. Ilma, _ G. Tavares. M. Cláudia Naps. Abraço também para uol.cris com K. Micheline.prof. Grande abraço para vocês. Vamos ficar juntos e vamos aprender juntos. E termos consciência da nossa responsabilidade como líderes. Eu conheci um sacerdote de uma religião que dizia sempre, quanto mais conhecimento nós adquirimos, mais responsabilidade nós temos. Eu estou de acordo com ele. Então, até mais, pessoal. A gente se encontra. Daqui a pouco tem Érica Radespiel com informações, com tira dúvidas. Lembrando aqui, daqui a pouquinho nós vamos lançar o sorteio dos livros do Pedro Bandeira. Tá? 6 livros autografados. Estamos sorteando vários kits Rede Pedagógica com camisa, com livro do professor Celso Antunes, com CD. Vai haver muitos prêmios, muitos sorteios aqui. Não deixe de participar. Para se inscrever em todos, você pode ir em www.redepedagogica.com.br/sorteios. Tchau, pessoal!